Conhecido como Leão da Zona da Mata Mineira, o time é uma das grandes bandeiras da Princesinha dos Canaviais, apelido carinhoso que era como a cidade ficou conhecida pelos mais velhos. O estádio e a sede do clube é o Joseph Lambert, que fica no Alto da Boa Vista. Apesar da sede do NAC ter sido sempre por aqui, a história do clube começa em um outro local. Foi aqui, na Praça 28 de Setembro, que o Nacional Atlético Clube foi fundado. O evento marcante aconteceu em um dia importante para todos os brasileiros, 7 de setembro. O ano era 1937 e em Visconde do Rio Branco nascia um dos maiores clubes de futebol da região. Em 7 de setembro de 1937, sob a sombra de um cedro, no jardim da Praça 28 de Setembro, um grupo de jovens, incluindo José Lima, conhecido como Preguinho Futebol, se reuniu e fundou o Comercial, que mais tarde daria origem ao Nacional. O apelido da cidade citado no início deste documentário não era à toa. Visconde do Rio Branco era uma das maiores produtoras de cana-de-açúcar da região no século XX. O Nacional está intimamente ligado com este período. O nome do estádio, Joseph Lambert, não se trata de uma mera coincidência. A história do Nacional Atlético Clube se entrelaça com nomes que, com dedicação e visão, ajudaram a construir o que é hoje o nosso querido clube. Um desses grandes benfeitores foi o Sr. Joseph Lambert, então diretor-gerente da usina Rio Branco. Seu compromisso com o Nacional foi fundamental para que o clube tivesse a infraestrutura que tem hoje, com um estádio que sempre foi um símbolo de luta e evolução. Naquela época, o Sr. Lambert não mediu esforços. Ele não apenas apoiou com recursos financeiros, mas também ofereceu mão de obra e material para que as primeiras arquibancadas do estádio fossem erguidas. Eram estruturas simples, de madeira, com alambrados também de madeira, às vezes complementados com tela, mas que representavam um grande avanço para a época. No fim da década de 1950, a história do NAC se cruza com a história de um jovem forasteiro, o popular João Cigano, o maior ícone da história do Nacional Atlético Clube. Nacional, eu vim para aqui. Eu tinha 10 anos, eu apanhava bola, eu ia trabalhar de gandula. E aqui eu fui crescendo. E hoje, o Nacional, na época, era o meu pai. Eu aprendi muita coisa com o Nacional, com as pessoas em qual que eu trabalhava com eles. As pessoas que vinham de fora para aqui. Até eu fui crescendo aqui dentro. Quando cheguei a 18 anos, eles falaram, agora toma conta da chave do estádio. Aí já comecei por ordem, porque muitos que tinha aqui que impunham disciplina, se Batista, que veio do Botafogo, me ensinou muita coisa. Primeiro a disciplina. E eu aprendi com essas pessoas como dirigir, como é que fazia. Eu vim para o Nacional, comecei a dirigir. Aí eu formei a categoria de base. O Nacional, ele saiu daqui numa terça-feira, jornal, televisão, tudo em cima, Nacional, num anozinho velho. Fomos para Juiz de Fora, o jogo foi no sábado à noite. Nós fomos para Juiz de Fora jogar lá. Aí o Renê, que era o ponta-direita nosso, estava engessado. Mas o doutor Arthur, que era o nosso médico, queria que o Paulinho jogasse. Chega ali, não deixou. O Renê falou assim, não, eu sonhei que eu fiz o gol da vitória. Eu sonhei, eu vou jogar, tira isso fora do meu pé. Aí ele tirou. Aí ele jogou. Aí acontece, ele fez um gol, os bandeiras anularam. Fizemos o segundo, eles anularam. O terceiro não tinha jeito, o Alencar levou todo mundo para um canto e o Valdir Passarinho, era muito esperto, falou assim, tira o vermelho de campo e nós ganhamos esse jogo. Então deu um escanteio lá contra nós, o Ari deu um bico no tornozelo e tirou do jogo. Aí o Valdir falou assim, agora nós ganhamos. O que acontece? Nós fizemos o segundo gol, não valeu. No terceiro gol, o Alencar carregou pela esquerda, deu o Flávio cruzou a bola
E a bola caiu no pé do René, do jeito que ela veio, chutou. Aí não tinha jeito de anular. 1-0 pro Nacional. Aí o Nacional classificou para a final. A final também era em Juiz de Fora. Ficou para a final. Nacional e Vila do Carmo de Barbacena. Aí a torcida nacional foi toda, invadiu o campo em Juiz de Fora. Aí já foi no esporte. Invadiu na Juiz de Fora. E o pessoal daqui, que morava lá, tudo era nacional. O que acontece? Nós estávamos jogando 0-0 o primeiro tempo, segundo tempo, 0-0. Fomos para a prorrogação. Foi no segundo tempo da prorrogação, mais ou menos ali uns 5 minutos, o Flavinho meteu o gol. 1-0 para o Nacional. A Nacional tomou conta. Aí ela tomou conta do estádio. Aí nós terminou o jogo 1-0 para o Nacional. E a torcida desse tudo de verde, nós tudo de vermelho. Aí o Nacional pôs só a minha alegria. Quando nós chegamos aqui na Barra, na entrada da cidade, a população do Rio Branco estava tudo lá. Caminhão, carreta, tudo, muito foguete mesmo. Nós ganhamos o campeonato. O Nacional, nós desfilamos num caminhão aberto, que é do Armando sabe onde. Nós entramos no caminhão, desfilamos a cidade de ponta a ponta. O Rio Branco foi num carnaval a noite inteira. A torcida nacional veio da Barra até aqui na Praça 28 de Setembro, cantando, queimando foguete, tocando a banda e com um leão muito grande na frente do caminhão. E os jogadores, tudo dentro do caminhão, dando um abraço para todos que estavam ali. A torcida nacional tomou conta da cidade naquela noite. Foi a minha alegria da minha vida. O Nacional, para mim aquilo foi a maior coisa no mundo que tive naquele dia. Não que eu era mesmo nacional. E a cidade era nacional. Eu não era buchalê. Mas o que acontece? A partir da década de 60, o Nacional tinha verdadeiros esquadrões do futebol amador na Zona da Mata. O time foi campeão da Liga Regional de Juiz de Fora em 1968 e em 1980. Na Liga Regional de Ubá, a atual Liga Atlética Ubaense, o time conquistou 3 títulos, um em cada década, sendo em 1975 o primeiro, o segundo em 1986 e o terceiro em 1994. Na alegria de mais uma vitória. Amor e tradição, a sua história. Traduz, respeitado como um leão, a esse título faz jus. Nacional, orgulho do esporte, da princesinha dos canaviais. Seu esquadrão, esquadrão forte, a sua garra é grande demais. Leão da Zona da Mata,
Mas nem tudo foi glória na história do Leão da Zona da Mata. O final da década de 90 e a primeira década dos anos 2000 foi um período extremamente conturbado para a história do Leão. O clube viveu uma crise financeira muito grave, teve quase que fechar suas portas até o ano de 2010. Mas no início dessa década, a coisa começou a mudar radicalmente para o Nacional e para a sociedade rio-branquense. Eu costumo dizer que o que me motivou a voltar, quando eu voltei para Rio Branco, a voltar para o Nacional e contribuir de alguma forma, foi o que eu vivi quando eu viajava para jogar, né? E eu falo isso com todo mundo às vezes, né? Tem criança, tem moleque que está aqui, que se o clube não levar para conhecer outra cidade, dificilmente esse moleque vai. Os moleques são carentes, às vezes os pais não têm estrutura, não levam o filho para passear em outra cidade. Tem criança aqui que faz 14, 15 anos e que nunca saiu da cidade. Então, o Nacional me proporcionou isso quando eu era moleque. E eu nunca mais esqueci das coisas que a gente viveu, né? A gente se emociona dessa fase porque isso é que me motivou a voltar para cá e falar assim, o que eu vivi, eu preciso oferecer isso para esses garotos daqui, né? E aí foi quando o João Cigano viu que eu voltei e falou assim, vem me ajudar aqui, né? Quando ele fala que eu virei o tesoureiro dele, eu era o tesoureiro, eu era o secretário, era quem escrevia as notas para ele, né? As pessoas às vezes não sabem, mas ele não tem formação, ele não sabia, né, como escrevia um texto, mas ele sabia falar para a gente com uma perfeição absurda, as notas da rádio, as notas que tinha que mandar para a federação. Ele me chamava aqui e falava, senta aí que eu vou mandar uma nota lá para o Julio de Coutinho, que é um rio-branquense que foi presidente do América do Rio. E ele falava assim, escreve aí. E a partir do momento em que a gente acabou, né, sendo colocado como presidente do clube, a gente começou um trabalho, num primeiro momento, com as categorias de base, né? E aí foi um trabalho que, assim, deu um retorno positivo para o clube fantástico, né? E a gente tem alegria, né, de poder lembrar disso e agradecer a um cara que foi muito importante para o Nacional durante esse tempo. Ele veio e trouxe uma outra pessoa que também é um cara que eu admiro muito e que também contribuiu muito para isso acontecer. Eu estou falando do Reinaldo, no primeiro momento, com as categorias de base, né? E o Dida, né? Dida que hoje está alçando voos maiores aí como preparador de goleiro profissional. Mas o Reinaldo eu tive uma alegria muito grande, né? Reinaldo, a gente foi adversário aqui Nacional e Botafogo da Chácara, quando a gente era moleque. E ele já fazia um bom trabalho no RB, né? E aí eu decidi fazer o convite para que ele viesse assumir as categorias de base do Nacional. E assim, o trabalho do Reinaldo foi fantástico, né? Foi fantástico, porque o Reinaldo ganhou quase tudo que ele disputou. Era difícil uma das categorias que ele formava, seja sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, que ele não ganhava, né? É lógico que a categoria de maior destaque foi a categoria dos nascidos em 2005, né? Que aí a gente tem o grande exemplo, o Robert, que hoje está no Atlético, né? Esses meninos não perderam, acho que nenhum campeonato que eles disputaram. Então a gente teve a alegria de... E eu tive a maior alegria da minha vida, né? Porque o primeiro título que a gente disputou, no regional, que foi um sub-11, cara, a gente fez uma final contra o Bom Sucesso lá em Ubá. Eu me lembro bem, que tinha uma empresa que chamava Catavento que patrocinou esse campeonato. E a gente foi jogar essa final lá em Ubá e eu fiz questão que o Cigano fosse, porque eu sabia que a gente ia ganhar o título. E foi um jogo muito duro, né? E aí a gente conquistou esse título com esses meninos. E eu vou levar eles até o final. E que foi, eu sei, uma coisa que fez a diferença naquele título de 2016. Eles confiaram na minha palavra e eu confiei também que eles iam entregar tudo dentro de campo, coisa que nunca faltou foi entrega, né? E aí a gente viu, apesar do equívoco que eu cometi, porque a gente não tinha dinheiro para participar do campeonato de 2016, eu não fui no arbitral, eu nem li o regulamento da competição, eu achei que era o mesmo da competição anterior, mas ela tinha mudado apenas um parágrafo que você não podia escrever jogador amador no último jogo da final, e eu acabei escrevendo 2 jogadores. Eu lembro que na época acho que o Fabiano foi expulso, lateral esquerdo, e a gente acabou trazendo o Lucas, e eu trouxe um zagueiro também, porque a gente acabou improvisando o Nemer na direita, eu me lembro bem disso lá em Ervalha.
e a gente acabou empatando o jogo lá em Ervalha, 1-1, o primeiro jogo da final. E aí se a gente conseguisse uma vitória simples aqui, a gente era campeão. E eu me lembro desse dia como se fosse ontem, né? Eu estava no estacionamento de um shopping em Juiz de Fora, trabalhando, numa segunda-feira. O presidente da liga me liga e fala assim: Léo, você cometeu um erro, cara. Eu falei: que erro, cara? Você escreveu 2 jogadores irregulares que não podiam. E você vai perder o ponto de lá. E assim, eu estava sozinho trabalhando e eu chorei. Falei: porra, uma cidade inteira abraçando o negócio, né, cara? Eu falei assim: caramba, que merda que eu fiz, bicho. Com todo perdão da palavra aí, mas eu me senti muito mal naquele dia, cara. Porque assim, ninguém antes de chegar até ali se importava tanto, mas a partir da hora que você coloca um time na final, todo mundo se importa. E a torcida começou a vir, cara. A torcida começou a vir, a organizada veio, a Império Vermelho foi criada naquele ano ali já com alguns poucos. E a gente viu que realmente a cidade tinha um carinho muito grande pelo clube. Eu falei: que isso, cara, não pode estar acontecendo isso comigo. Mas estava acontecendo, e aí a gente acabou perdendo o ponto de lá. E para a gente ser campeão agora, a gente ia precisar ganhar no tempo normal para ir para uma prorrogação, um regulamento meio maluco, que eu confesso que eu não sabe, até hoje eu não entendo. Ganhar na prorrogação para ser campeão também, cara. Então, assim, era um desafio muito grande. E eu me lembro, e aqui eu tenho que fazer menção a uma conversa que eu tive com o Cidinho, que ele fez um gol no início do campeonato e depois passou uma fase muito ruim sem fazer gol. Eu falei: Cidinho, eu preciso pelo menos experimentar alguém no seu lugar para ver se de repente o gol vai sair, porque a bola sua não está entrando, cara. E ele falava assim: Léo, eu respeito a sua opinião, cara. Eu respeito a sua opinião, apesar de eu ficar muito triste. Eu falei assim: não, Cidinho, mas você ajudou a gente até aqui, cara. Eu vou trazer alguém nesse jogo, independente do que o cara jogue, você vai jogar o jogo da volta. Pode ser assim, cara? Ele falou assim: pô, Léo, o que você quiser fazer, eu sou obrigado a acatar, porque eu sei que eu vivo de gol e eu não tô fazendo isso, cara. E ele aceitou, acabou que o cara que a gente trouxe lá não rendeu nada. E aí a gente acabou vindo para jogar a decisão aqui. E com 15 minutos de jogo, estava 2-0, um gol do Cidinho, numa bola que o Tardelli bateu, o goleiro bateu roupa, ele guardou, e no outro gol do Tardelli, 2-0. A gente acabou levando esse jogo para a prorrogação, e logo nos primeiros minutos da prorrogação a gente toma um gol aqui desse lado. E eu falei: caramba, rapaz, mas assim, a atmosfera era muito legal, o ambiente era muito bom e os jogadores estavam muito otimistas. E eu lembro que o Vaguinho, na época, veio perto de mim ali dentro do gramado e falou assim: Léo, nós vamos perder o título em casa. Eu falei: não vamos não, Vaguinho, não vamos, cara, eu tenho certeza que nós vamos virar esse jogo, velho. E aí aconteceu o milagre do Erivelto, né, entrar no jogo e conseguir fazer os 2 gols e virar o jogo de 2-1, cara. E a gente teve essa alegria, como aconteceu em 2019 também, de um registro que foi feito. Quando eu cheguei aqui, ele já estava mais debilitado. Ele falou assim: Léo, eu não vou em Ubá para ver o jogo lá pessoalmente, não. Eu tô aqui. E aí, quando a gente foi campeão lá do Industrial, o pentacampeonato, eu sabia que ele estava ouvindo a Rádio Cultura, né? Eu dei entrevista na época para o Roberto Silva, se não me engano, e mandei um recado. Falei assim: por favor, quem tiver em Rio Branco aí, corre lá no Quebra e busca o Cigano, que eu quero chegar no Nacional e entregar o troféu na mão dele. O Vaguinho era o presidente, mas nesse ano eu acabei virando uma espécie de supervisor do clube, e era um dos responsáveis por ajudar o Léo e o Bruno, né, dentro do vestiário, a quem também eu devo uma gratidão muito, muito real, né? Apesar de tudo que a gente acabou vivendo depois, acho que é válido também a gente dizer que fica sempre uma gratidão muito grande, né, para esses meninos que foram campeão em 2019, né? O Nacional Atlético Clube é muito mais que um time de futebol. É um projeto social. Aqui no estádio Joseph Lambert e em outros pontos da cidade, o clube realiza diversas atividades com jovens, adultos e idosos que visam contribuir com a sociedade através do esporte e da educação. Então, a importância do Nacional para Rio Branco, apesar de muita gente não perceber, o Nacional é essencial para a cidade. O que acontece? O projeto social do Nacional, quando eu entrei com o Léo, abrangia em torno de 50 a 70 alunos. Hoje o projeto abrange mais de 300 alunos.
Então, ele é essencial para o social da cidade, onde você tira várias crianças da rua, várias crianças que poderiam estar na droga, poderiam estar em outras atividades, e o Nacional resgata essas crianças e colocam ela em uma situação melhor, com futebol, com ajuda, jogando em clubes, igual tem a situação do Hobbit, dá uma oportunidade, né? Então eu acho que sim, para Rio Branco o Nacional é essencial. Um dos grandes focos do NAC hoje é ser um expoente na formação de jovens talentos do futebol na região. Com este trabalho sendo feito, já podemos ver algumas crias do Leão da Zona da Mata sendo destaque no futebol nacional. Cara, então eu só tenho que agradecer mesmo o Nacional, porque tirando a parte da formação, do trabalho deles lá, que é sempre bem feito, eu acho que o incentivo, a motivação que eles me deram foi essencial para começar onde que eu estou agora. E graças a Deus eu estou colhendo coisas boas, então só agradeço lá e está me contribuindo e vai me contribuir várias coisas boas daqui para frente. Então, a situação da profissionalização foi o seguinte: o prefeito veio aqui no campo para ver a situação do campo, ele ia fazer um convênio com a gente, e ele falou que o sonho dele era profissionalizar. Aí eu falei, pô, você tá de sacanagem, né? Profissionalizar é muito caro. Aí ele, não, olha para mim essa situação. Nisso eu liguei para a federação, e na época a federação falou que era X. Aí eu falei assim, vou falar com ele porque ele pediu, mas eu acho muito difícil ele conseguir esse recurso para profissionalizar. Eu liguei para ele e falei assim, ó, Federação Mineira falou que é X para profissionalizar. Eu te entendo, acho que é muito caro, acho que vai ser difícil. Aí ele, não, eu vou conseguir esse dinheiro e a gente vai profissionalizar o Nacional. Aí eu falei assim, então tá bom. Mas assim, não levei muito a sério porque o dinheiro era muito alto na época. Aí passou 15 dias e ele me ligou e falou assim, vamos em Belo Horizonte semana que vem conversar na Federação Mineira que eu já consegui o recurso para profissionalizar o Nacional. Eu falei, pô, Fabinho, você tá de sacanagem, né? Você conseguiu mesmo? Ele, consegui. Aí foi nesse caso, a gente foi na Federação Mineira, lá a gente encontrou com o deputado Roberto Andrade, a gente teve uma conversa muito boa, conseguimos um desconto, e nisso a prefeitura, através do Roberto Andrade e do esforço do prefeito, a gente conseguiu profissionalizar o clube. Então, futebol feminino, na Federação Mineira, estava na reunião da Federação Mineira e houve a ideia de disputar o futebol feminino, que já era um marco para a cidade, né? Nisso, o presidente da Federação Mineira, o Adriano Aro, falou assim, a partir de agosto tem futebol feminino, a gente profissionalizou em julho, se vocês quiserem eu consigo essa oportunidade para vocês. Aí eu falei assim, não, está muito em cima, está difícil. Aí o prefeito falou assim, não, a gente vai disputar, a prefeitura vai ajudar, a gente vai conseguir, vai correr atrás de recursos, vamos correr atrás das empresas e vamos conseguir. Nisso a gente conseguiu disputar em 2022 o Campeonato Mineiro Feminino, que foi um marco para a cidade, né? A profissionalização e a exposição da marca nacional no cenário estadual. Então, aí no primeiro ano, o Nacional montou uma boa equipe, mas a gente teve uma concorrência muito grande do Uberlândia, e a gente acabou não conseguindo essa vaga para disputar o Brasileiro. Já no segundo ano, a gente montou uma equipe mais jovem, mas mais qualificada. Nisso a gente conseguiu a vaga para disputar o Brasileiro A3. E nesse Brasileiro A3, o Nacional ficou conhecido nacionalmente. E esse ano, apesar da gente ter feito um time mais qualificado ainda, a gente encontrou alguns adversários bem qualificados, mas a gente acredita que consiga, se não conseguir a vaga na A3, consiga um bom resultado disputando a semifinal. Então, assim, é um momento mágico que o clube está vivendo, eu me sinto um privilegiado por poder estar fazendo parte disso. Né, eu sempre brinco que eu falo que a gente está vendo a história ser escrita, né, com os nossos olhos, né, e é o começo de uma história que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Porque o Nacional é administrado não só por pessoas competentes, mas que de fato amam esse clube, né, e dedicam a sua vida para isso. E eu sempre digo que a gente, né, todo mundo que chega aqui, que veste essa camisa, sente esse dever de honrar esse clube com a vida, né, por conta desse trabalho, desse legado que a gente tem que dar continuidade sempre. Cara, então, esse processo, a gente começou em 2022 com uma equipe que brigou pela vaga da A3, quando eu era o treinador, e a gente não conseguiu essa vaga, né? Em 2023 voltamos também, conseguimos a vaga, disputamos o Brasileirão esse ano, infelizmente fomos eliminados na primeira fase, mas nada apaga o trabalho que foi feito, e esse ano também a gente está disputando o campeonato, né? Conseguimos um feito histórico aqui,
Eu me sinto um abençoado, né, Rodrigo? Um privilegiado, né? Eu falo isso sempre. Eu fico muito feliz de poder fazer parte de um momento como esse da história desse clube, de poder contribuir um pouco para isso. De fato, eu acredito que foi a maior vitória, né, até agora da história desse clube, mas pode ter certeza que não vai ser a única. Eu acredito que é a primeira de muitas que virão. Cara, então, essa questão do oportunizar, para mim, ela tem que ser todo dia, toda hora, tem que ser constante. Porque como eu trabalho com futebol de base, o meu foco é formar atletas, oportunizar esses atletas que estão conosco no processo aqui, de ter vivências, de disputar campeonatos federados, de serem avaliados por grandes clubes, de serem encaixados, como a gente encaixou agora o Felipe no Curitiba, entendeu? No início do ano, agora foi uma grande conquista para nós. Eu acho que o oportunizar no futebol de base é o primordial. E 2023 foi um ano excelente, um ano maravilhoso, um ano onde o NAC me deu o maior suporte que eles tinham, sempre, desde sempre, mas 2023 foi diferente. 2023 foi um ano foi o ano da glória. A gente estava com a nossa meta de chegar no Brasileiro A3, ter o nosso acesso, o tão sonhado acesso, com 2 anos de time. E foi um ano onde todo mundo se reuniu, comissão, os presidentes, toda a comissão que mantinha o clube fez com que isso fosse possível. Nesse ano eu tive uma responsabilidade muito grande de ser capitã e direcionar a equipe. Esse ano foi o ano que mudou a minha vida, o ano que mudou a minha história. O Nacional na minha vida tem um papel muito fundamental, um papel muito forte, porque foi um time que me deu oportunidade, é um time que se preza muito sobre essa questão de oportunizar atletas, e eu fui uma delas. Eu conheci profissionais que me capacitaram, profissionais que estiveram sempre comigo, motivando e me incentivando para sempre ser o melhor e extrair o melhor de mim. Este é um resumo da história do Nacional Atlético Clube. Muito mais que um time de futebol, uma instituição com importância, relevância e muita história para a sociedade rio-branquense e para a Zona da Mata Mineira. A partir do momento que o Leão da Zona da Mata entra em sua vida, deixa marcado seu coração com suas garras. Garra que esteve sempre presente desde sua fundação, em seus momentos difíceis e principalmente em sua reconstrução. Garra que também esteve presente em toda a história do maior ícone da história deste clube. Se hoje eu tenho uma garantiazinha feita aqui no Nacional. O Nacional foi um pai para mim. Entreguei o meu corpo, a vida ao Nacional. Arrisquei morrer aqui muitas vezes. Já caí de alta tensão, me jogou no meio do campo. Quer dizer, subi nesses postos, mas estou aí, graças a Deus. Agora, se não fosse o Nacional, eu não seria ninguém na cidade.